as horas mais difíceis da minha vida, eu estar dentro de uma sala de cirurgia para tentarem salvar a vida do meu filho. E eu a todo momento pedia a Deus, me leva, Senhor, me leva, mas não deixe que nada aconteça com meu filho. Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo do canal Diário de uma Tentante. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi muitas perguntas no Instagram, no WhatsApp, quando eu publiquei, né, o vídeo aqui no nosso canal, perguntando sobre minha gestação, o motivo de eu ter perdido o bebê. E eu resolvi fazer esse vídeo para quem não me conhece, não conheceu a situação, né, que eu passei, conhecer um pouquinho. E vamos lá. No final de 2019, em dezembro de 2019, eu descobri a gravidez, porém eu vou começar um pouquinho antes. Eu fazia academia, trabalhava bastante, estava trabalhando numa empresa. E eu comecei a engordar, só que até então eu achava que era por causa da academia, né? Eu estava muito magrinha comparada a hoje. E eu pensava que era por causa da academia. E foram passando tempo e eu malhando e engordando. Até que então, um dia no trabalho, passou uma pessoa por mim com um perfume muito forte. E eu comecei a passar mal. Fui no banheiro e passando mal, vomitei bastante. E uma pessoa que estava lá no banheiro olhou para mim e fez: "Tu tá grávida?" Perguntou, né, se eu tava grávida. Eu fiquei: "Não. Não tem possibilidade de eu estar grávida." E eu ri, né? E passou. Depois voltei pro trabalho, fiquei analisando, né? Pensando na possibilidade, né? Aquela questão na minha cabeça, por será? E eu pensando, analisando, e minha menstruação já não vinha 2 meses, mas por causa da correria do trabalho, eu nem percebi que a minha menstruação estava vindo, tipo, passou desapercebido, por incrível que pareça. Meu esposo foi me buscar, né, no trabalho, pela noite, e quando eu vi ele, eu falei: "A gente vai na farmácia e vamos comprar um teste de gravidez, porque eu enjoei aqui do nada, passei mal aqui do nada e tá muito estranho." Aí a gente foi na farmácia. Assim que cheguei em casa, fiz o teste, já subiu as 2 listinhas. E eu fiquei muito, muito emocionada. Fiquei muito feliz porque a gente já queria, né, um filho. Eu queria muito um filho. E a gente, 3 anos de casada, a gente nunca se preveniu. Mas sempre deixamos na mão de Deus. Quando Deus permitir a gente ter um filho, a gente vai ter um filho. E a gente descobriu a gravidez. Foi uma gravidez muito saudável, né? Sempre fazia o pré-natal, acompanhava o pré-natal direitinho, sempre estava tudo muito bem, tava tudo ótimo. Trabalhei normalmente durante a gravidez, né? O período que eu trabalhei normalmente, nada afetou. Até cheguei, fui fazer o último pré-natal, né? O último não, o penúltimo pré-natal. Meu último pré-natal estava previsto para o dia 30 de julho e eu fiz o pré-natal na primeira semana de julho, acho que no dia 3, dia 5, eu acho. Eu fiz o pré-natal. E ele estava previsto para nascer no dia 24, mas poderia chegar até o dia 8 de agosto. Ele poderia nascer até o dia 8 de agosto. E ele nasceu no dia 21. Fiz o pré-natal tudo direitinho, ele escutou o coração, né? O enfermeiro que fez meu pré-natal.
Ele escutou o coração do bebê, estava tudo bem. Ele disse que o líquido amniótico estava no máximo, né? Que tem a quantidade mínima e tem a quantidade boa. Estava na quantidade excelente, ele falou. Estava na quantidade máxima. E vim para casa super feliz, está tudo bem com o bebê, já está pertinho dele nascer. Quando foi no dia 10 de julho, eu tava indo pro banheiro, senti uma vontade de fazer xixi, tava indo pro banheiro. Quando cheguei no banheiro, saiu muito líquido, muito mesmo. Não deu nem tempo de eu chegar a fazer xixi, já foi escorrendo pelas pernas. E eu fiquei, minha mãe estava aqui, né? Eu chamei mãe, eu acho que a minha bolsa tá estourando. E ficou vazando instante, vazava. Muito líquido, não era pouco, era muito líquido. Passei a noite assim, né? Fui pra maternidade. Chegando lá, a médica fez o toque, fez os exames, disse que meu colo do útero estava fechado e não, esse líquido não poderia ter sido da bolsa, que a bolsa não tinha rompido. Me mandou de volta para casa, tudo bem. Não perdi mais líquido, não tive mais perda de líquido. Se perdi, eu não cheguei a perceber, porque como a médica falou que estava tudo bem, então eu não perdi mais líquido. No dia 17, eu comecei a sentir muitas dores. Passei o dia sentindo muitas dores, muitas dores. Aí fui no médico. Chegando lá, o médico me atendeu. Ele pediu para ver os exames, ultras, tudo, né? Tudo que eles pedem, exame pré-natal, tudo. Até que chegou uma pessoa, né, para falar com ele, atrapalhou a consulta. Chegou para falar com ele e ele conversou com a pessoa e depois ele não olhou mais nada, né? Não fez o toque, só escutou o coração do bebê e disse, olha, eu vou passar um medicamento para você porque você está sentindo dor. Perguntou como era a dor e eu disse que era uma dor muito forte da coluna, vindo para o centro da barriga, como se fosse uma cólica, mas muito, muito forte. Ele passou um medicamento, ele disse que o bebê estava bem e não ia fazer o toque. Eu perguntei, mas você vai fazer o toque? Porque quando eu fui na médica no dia 10, eu já estava com 1 centímetro de dilatação, então poderia que eu já tivesse dilatada mais. E ele não fez o toque. Ele, não, mãe, ó, a gente tá ouvindo o coração do bebê, o coração do bebezinho tá bem, então vou passar esse medicamento e você vai para casa. Vim para casa. Quando foi no dia 20, um intervalo muito curto, né? Fui para o hospital dia 17. No dia 20, 11 horas da noite do dia 20, meu tampão caiu. Saiu, né, o tampão. E eu comecei a sentir bastante contração. As contrações já estavam no intervalo muito curto. Eu baixei para calcular, né, o aplicativo para calcular o tempo das contrações e estava no intervalo muito curto as contrações. Quando deu 2 horas da manhã eu fui, que foi o tempo da gente se arrumar, se organizar, conseguir um carro para ir. Quando deu 2 horas a gente foi para o hospital, 2h40 eu fui atendida. Eu já estava com 6 centímetros de dilatação. E fiquei internada, né? Tava tudo bem, ela escutou o coraçãozinho do bebê, tava tudo bem com ele. Fiz exames, estava tudo bem comigo, que tem uns exames que eles faziam lá, até por causa dessa pandemia, né? Teve todo aquele processo, todo aquele cuidado. E eu fiquei internada. Quando deu 5 horas da manhã, 5 horas, 5h40, a médica passou novamente pela minha sala. Eu estava com bastante dor, muita contração, muitas contrações mesmo.
e já estava já entrando nos 9 centímetros de dilatação. Porém, minha bolsa não rompeu completamente, né? Eu tive bolsa rota, minha bolsa não rompeu completamente e a médica não quis romper a minha bolsa. Ela quis esperar para romper normalmente. Ela disse que ia romper. Quando chegasse a hora certa, a bolsa romperia. Ela veio de 5h40, como eu falei, ela escutou o coração do bebê e estava muito acelerado. E a gente até, conversei com meu esposo, né? A gente até perguntou a ela, mas está tão acelerado o coraçãozinho dele. A gente sabe que o coração do bebê, ele é diferente do coração da gente, né? Ele é mais acelerado. Só que a gente todo mês escutava o coraçãozinho dele e era um acelerado normal, possamos se dizer assim. E nesse dia, nessa hora que ela escutou, a gente percebeu uma alteração muito grande, estava muito acelerado, mais do que o normal. E a gente questionou a ela, e ela, não, o coraçãozinho do bebê é diferente, tá tudo normal, tudo bem. A gente ficou com aquilo na cabeça, mas a médica disse que estava tudo bem, a gente estava no hospital, então a gente, querendo ou não, tinha que confiar nos médicos, né? A gente questionou, ela disse que estava tudo bem. Quando deu 7 horas, teve a troca de plantão dos médicos e a troca de acompanhante. Meu esposo tinha passado a noite comigo. Ele não queria me deixar, que ele é bastante teimoso, ele não queria me deixar, mas como ele passou a noite lá, tinha trabalhado no dia anterior, estava cansado, eu pedi para que ele viesse para casa, tomasse um banho, comesse, descansasse um pouco, e ele voltaria para o hospital para ficar comigo, para a maternidade. Ele veio, conversou com o bebê deu a última mexida, ele estava muito lá embaixo, já estava já, né, perto de nascer, ele estava muito lá embaixo. Quando meu esposo falou com ele, ele subiu, veio todinho para cima. Foi a última vez que ele mexeu, que ele escutou a voz do pai, mexeu e parou de mexer. Meu esposo veio-se embora, foi muito rápido. Meu esposo saiu, era 7 horas. Quando meu esposo saiu, minha prima chegou para ficar comigo, e o médico chegou também. Tentou escutar o coraçãozinho do bebê e não conseguiu. Trocou o equipamento e mesmo assim não conseguia escutar o coraçãozinho do bebê. Ele saiu, voltou com a médica, tentou escutar o coraçãozinho do bebê, também não escutou. Esses 2 médicos saíram, voltaram com uma terceira médica e nada de escutar o coraçãozinho do bebê. E quando essa terceira médica chegou, ela olhou para mim e perguntou se ele estava mexendo, se a gente tinha escutado o coraçãozinho dele anteriormente. Eu disse que sim, que ele tinha mexido fazia pouco tempo, quando o pai tinha saído, agora de 7 horas ele mexeu. E a gente escutou o coraçãozinho dele de 5h40, que foi quando a outra médica veio. E ela, sua bolsa já rompeu? Eu disse que não. Ela, então a gente vai romper sua bolsa agora. Quando ela rompeu minha bolsa, sai um líquido verde. E a cara de todo mundo mudou e eu sem entender nada, né? Eu me levantei assim um pouco para ver se eu conseguia ver e era líquido verde e muito sangue. Enquanto a médica estava estourando a minha bolsa, já tinha praticamente, foi uma coisa muito rápida, já tinha uma maca do meu lado e a médica dizendo, olha, a gente vai lhe levar para a sala de cirurgia com urgência. E me colocaram na maca e saíram correndo comigo pela maternidade. E o médico olhou para mim e sem entender nada, né? Mãe, a gente tá ali levando para a sala de cirurgia, para tentar salvar seu bebê. E eu não sabia o que era que estava acontecendo. Eu sabia que tinha que salvar a vida do meu bebê, mas não estava entendendo porque estava tudo bem, estava tudo normal, o bebê estava bem. Até quando o horário que a gente chegou na maternidade, estava tudo perfeito. E
a gente foi para a sala de cirurgia, foi um alvoroço, porque tinha muita gente, muitos médicos, né, a equipe da cirurgia, e eu fiquei sem entender nada. E a todo momento eu lembro que eu estava na maca, né, na sala de cirurgia, e a todo momento eu pedia a Deus que Deus guardasse meu filho, para que, se fosse acontecer alguma coisa, que acontecesse comigo, mas que Deus guardasse a vida do meu filho. Mas Deus sabe de todas as coisas. Chegando, fizeram a cirurgia, meu filho nasceu de 7h45. Foi uma coisa muito rápida mesmo. E tentaram reanimá-lo ele. E o líquido verde era o mecônio, que é o primeiro cocôzinho. Me explicaram, né, que é o primeiro cocôzinho que o bebê pode fazer dentro da barriga, como pode fazer fora, né? É o primeiro cocôzinho do bebê. E tentaram reanimá-lo, deram adrenalina a ele. E a todo momento eu escutava, eu perguntava como é que estava o bebê. E eu não sei dizer o nome, gente, do rapaz do médico que dá anestesia. Não sei falar. Incrível, né? Muito bizarro. Ele a todo momento eu perguntava, ele olhava para mim e dizia: seu bebê tá bem, a médica tá limpando ele. Só que eu ouvia as médicas, as pediatras correndo para um lado para o outro, as enfermeiras para pegar adrenalina, para tentar reanimar ele, né? Isso demorou alguns minutos, tentando reanimar ele, até que a pediatra chegou para mim. A pediatra chegou para mim e disse: olha, mãe, o seu bebê fez um mecônio dentro da barriga, que é o primeiro cocôzinho, e a gente fez de tudo para tentar salvar o seu bebê. A gente fez de tudo para reanimá-lo, mas como já tinha algum tempo que ele tinha engolido, ele se sufocou. E ela perguntou se eu queria ver ele. E o doutor da anestesia a todo momento não concordava, porque eu poderia ficar nervosa. Perguntou se eu queria tomar um medicamento para me acalmar. E ele não concordava de eu ver o bebê, mas eu pedi a pediatra para mim ver ele, né? Para mim ver o bebê. E ela veio com ele, colocou ele aqui em mim. E ele era lindo. Eu lembro que eu olhava para ele e olhava para ela e dizia: doutora, meu filho é lindo. Como ele é lindo. E ela olhou para mim e disse: seu filho é muito bonito. E ele era bochechudinho. E eu ficava, como ela colocou ele aqui assim, eu ficava apertando a bochechinha dele assim. Eu fazia: filho, acorda. Abre o olhinho pra mamãe, acorda, bebê, acorda. Abre o olhinho pra mamãe. E eu vi os olhos da médica, olhos da enfermeira que estava fechando a cirurgia, se encherem de lágrimas. E a enfermeira falava comigo: mãe, tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Você não está entendendo agora, mas tudo tem um propósito de Deus. E foi difícil. Eu vi ele por alguns minutos, né? Fiquei com ele por alguns minutos, até a médica decidir levar ele. E eu fui para a sala do pós-operatório e não perguntei mais por ele. Foi como se não tivesse esquecido, mas se tivesse passado pela minha mente que aquilo tinha acontecido. Em nenhum momento eu perguntei por ele. Eu estava muito grogue por causa da anestesia, por causa do medicamento que o doutor deu para mim se acalmar um pouco, junto com a anestesia, né?
E eu escutava o doutor vindo perguntar se eu já tinha perguntado pelo bebê, se eu tinha perguntado pelo bebê. E a enfermeira dizia que não. E a todo momento a única coisa que eu perguntava era se poderia ir para o quarto. Porque a maternidade que eu fiquei, ela tem leitos, né? Ela tem suítes. E eu fiquei numa dessas suítes. E a todo momento eu só queria ir pro quarto. Porque eu ficava, no meu pensamento, eu ficava, pô, minha prima tá lá, tá sem saber o que tá acontecendo. Eu quero ir pro quarto, eu quero ficar lá com ela. E passou o tempo, né? Passou umas 2, 3 horas. No pós-operatório me levaram pro quarto. Quando cheguei lá, eu vi minha prima e, e chorei um pouco, pouquíssimo. Olhei para ela e disse, Aila, ele era lindo, lindo, eu tava impressionada como ele era lindo. E eu dizia para ela, ele era muito bonito. E ela chorando, né? Ela do meu lado chorando. E eu dizia, não chore perto de mim não precisa chorar não. E a gente se acalmou, a gente riu, a gente brincou. Até meu esposo chegar. Felipe chegou, ele parou na porta, olhou pra mim sem entender nada, né? Porque ele saiu, o bebê tava bem, a gente tava bem. E quando ele voltou, já voltou com a notícia do que o bebê tinha falecido. Ele olhou pra mim e fez, como assim? O que foi que aconteceu? Eu saí, vocês já estavam bem, o que foi que fizeram com vocês? E a gente se abraçou e chorou muito. E passou. Fiquei lá 4 dias, cheguei na segunda-feira, saí na. Cheguei na segunda-feira de madrugada, né? Saí na quinta, 3, 4 dias, né? Dia 21, saí na quinta-feira. Muitos médicos vieram falar com a gente, saber o que tinha, a equipe do hospital falar com a gente, saber o relato, né? Saber o que a gente tinha de reclamação, o que a gente poderia dizer. E psicólogos vieram conversar comigo e a todo momento eu estava bem. Estava rindo, brincando, olhava os outros bebês e que bebê lindo e tal, brincava, ria. Todo mundo que chegava no hospital, se começasse a chorar perto de mim, eu já, não venha chorar perto de mim não, vamos rir, vamos brincar e tal, sempre tentando tirar uma coisa positiva daquilo. E minha preocupação em chegar em casa era ver tudo. Porque estava tudo arrumado, estava tudo organizadozinho, estava tudo lindo, só esperando ele chegar. Minha mãe nessa época estava morando conosco e ela veio, né, para casa e organizou tudo, porque Felipe em nenhum momento saiu do meu lado. Os momentos em que ele saiu do meu lado foi para ir pro enterrinho do bebê, porque o enterro do bebê só ele foi, eu não pude ir porque eu fiquei com infecção muito forte por causa da perda de líquido e por causa do mecônio, porque eu tive bolsa rota, então vazou, ele fez o cocôzinho e vazou o, o líquido, né? O líquido tinha vazado junto com o cocôzinho para o meu organismo e eu fiquei com uma infecção muito forte, então eu não poderia sair, tanto por causa da cirurgia como por causa da infecção. Eu tive que tratar a infecção primeiro. E ele foi, em nenhum momento ele saiu do meu lado, ele sempre ficou comigo. E minha mãe veio em casa, arrumou tudo, eu imagino o quanto foi difícil para ela, né? Vir em casa e a gente ter arrumado tudo. E do nada
ela chegar e ter que desmontar tudo, ter que desorganizar tudo. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz foi, eu fui pro banheiro, tomei um banho e dentro do banheiro eu só louvei a Deus. Só cantei. Eu cantei aquele hino que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E eu louvei esse hino e foi como se uma paz enorme tivesse entrado dentro de mim. Como se Deus estivesse me curando da tristeza que eu estava sentindo. Foi uma coisa surreal. E a gente passou por isso, né? Deus sabe de todas as coisas. Da mesma forma que Deus falou que tinha levado o meu filho, que meu filho era dele e ele levou para si. Deus também falou que, da mesma forma que levou meu filho, por esse tempo ele me daria outro. E eu estou aqui na expectativa para gerar um novo bebê. E quando Deus fala, Ele cumpre. Foi a dor que eu senti na perda do meu filho, foi a dor que eu não tenho explicação. Não tem nenhuma explicação. A mãe perdeu um filho. Foi a pior dor da minha vida. Foi as horas mais difíceis da minha vida, eu estar dentro de uma sala de cirurgia para tentarem salvar a vida do meu filho. E eu a todo momento pedi a Deus: me leva, Senhor, me leva, mas não deixe que nada aconteça com meu filho. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente pode até não entender, como até hoje eu ainda não entendo, mas Deus sabe o que é melhor pra gente. E eu sei que meu filho hoje está num lugar bem melhor do que aqui. Claro que eu queria que ele estivesse aqui. Hoje ele estaria com quase 6 meses. Mas no lugar que ele está é bem melhor. É isso. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, nos sigam e acompanhem essa saga que vai ser das minhas tentativas até o meu tão sonhado positivo novamente. Beijinho e fiquem com Deus.